Olá, bom dia. E aí, pessoal, como vocês estão? Estamos aqui em mais uma live na nossa jornada de um capítulo de Provérbios por dia. Hoje é dia 9, já estamos aí no 9º dia do mês de janeiro, no capítulo 9 de Provérbios. Espero poder estar contribuindo com vocês de uma certa forma, né, podendo somar na vida de vocês, despertando também para uma leitura. Claro que aqui o nosso tempo não dá para a gente entrar em tantos detalhes, né? Mas já dá para a gente ter uma noção daquilo que Deus quer para nós, né? Da vida abundante que a Bíblia promete. Mas a gente está aprendendo em Provérbios que para a gente adquirir, para a gente acessar, para a gente ter essa vida abundante, precisa ter algumas ações da nossa parte, né? A vida abundante, ela não é uma mágica, não é um pozinho que Deus joga lá do céu e cai sobre nós. Tem que haver uma atitude da nossa parte. E essa atitude é buscar a sabedoria. Tô arrumando a luz aqui, gente, que eu tô sentindo que essa luz tá meio ruim. Buscar a sabedoria, se possível, né, usar tudo que tem, vender tudo que tem, comprar sabedoria, ouvir a sabedoria, que ela está na praça, nas ruas, gritando, ela está acessível, né? Contemplar, fazer de tudo para que a sabedoria seja sua amiga e a insensatez seja sua maior inimiga. Então, cada dia, né, nós estamos aqui com Provérbios nos direcionando para nós acessarmos a sabedoria, para nós adquirirmos a sabedoria. Sejam muito bem-vindas, Drica, Eliane, Raquel. Raquelzinha hoje conseguiu participar ao vivo, né, Raquelzinha? O capítulo de hoje é o capítulo 9. No capítulo de ontem, a gente viu que a sabedoria, ela foi para as ruas principais, foi para a praça, gritar para que os insensatos deixem de ser insensatos, os inexperientes deixem de ser inexperientes, né? Os tolos parem de fazer tolice e que aceitasse ela, né? E hoje a sabedoria usou outra estratégia. Olha como que a sabedoria nos procura. A sabedoria, ela nos procura. Hoje ela vai fazer um banquete. Como eu comentei com vocês, a importância de também estar pesquisando, vendo nos rodapés, né, da Bíblia de estudo, lendo outras versões para ter melhor compreensão. Hoje, na Bíblia Dake de estudo, vou ler um comentário aqui para a gente entender o capítulo 9. Vou ler antes de estar lendo o capítulo 9. Então, ontem a sabedoria foi para a rua gritar, para a praça, para a rua movimentada. Hoje ela vai fazer um banquete para convidar, de forma que a sabedoria, ela está nos procurando, ela está nos convidando para ter acesso a ela. Vou colocar meus auxiliares aqui, né? Que agora é a idade. Olha para vocês verem o comentário da Bíblia Dake sobre o capítulo 9 de Provérbios. A mesma sabedoria que falou no capítulo 8, fala neste capítulo. Ali ela foi representada como um presente em todas as obras de Deus, no mundo material. Aqui ela é representada como governadora de tudo o que construiu. Ela é vista edificando uma casa, preparando um banquete, dando ordens às criadas, convidando hóspedes para participar de sua generosidade. Ela é retratada como um arquiteto, escultor, açougueiro, adorável anfitrião. Então, a sabedoria,
Olha que interessante. Ontem ela estava na natureza, hoje ela já está na casa, já está sendo referência, né, numa casa. Então ela está em todas as áreas. Basta nós procurar, basta nós dedicar, basta nós buscar, né, calar as vozes da insensatez, dar aquele passinho para trás e fazer aquelas perguntas. Isso tem a ver com o meu propósito? Isso é da minha responsabilidade? Isso é da minha conta? Isso tem a ver com o que Deus tem para mim? Quando você começa a fazer essas perguntas, você começa a acionar a sabedoria, adquirir a sabedoria. Porque aí você vai tomar postura de acordo com a resposta que for mais coerente, né? Com as respostas coerentes que você faz. Então vamos lá. Vamos à nossa leitura. Provérbios 9. A Bíblia Dake, eu vou ler hoje na Bíblia Dake, gente, que eu tô cheia da Bíblia. Só falta eu viver a Bíblia, né? Oh, Jesus, me ajuda a viver a Bíblia, porque se tem uma coisa que eu nunca posso dar desculpa, é que eu não tive acesso à Bíblia, porque aqui em casa tem um cadinho de Bíblia. A Dake, ela é na revista Almeida Corrigida, na edição de 1995. Vamos lá. Vamos à leitura. A sabedoria, olha que interessante. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão, bebei do meu vinho, que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreenda os escarnecedor, para que não aborreça. Repreenda o sábio e amar-te-á. Dá instrução ao sábio e ele fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida, se te acrescentarão. Se fores sábios, para ti sábio serás, e se fores escarnecedor, tu só o suportarás. A mulher louca e alvoroçada é nécia, e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta da sua casa, ou numa cadeira, nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direto ao seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave, mas não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Gente, é forte o mistério aqui, viu? Vou ler agora na Bíblia, na versão a mensagem, para trazer uma melhor compreensão para a gente. A sabedoria construiu e decorou sua casa, que é sustentada por 7 vigas bem talhadas. O banquete está pronto para ser servido, a mesa arrumada, o cordeiro assado, vinhos selecionados. A sabedoria deu ordem aos seus servos, que foram ao centro da cidade fazer o convite. Vocês inexperientes, que vivem uma vida confusa, vem comigo.
Sim, venham ao meu banquete. Preparei uma comida deliciosa, pão tirado do forno, cordeiro assado e vinho selecionado. Abandonem essa vida confusa. Tenha bom senso. Venha conhecer a vida que faz sentido. A vida que faz sentido. Gente, a gente tem que fazer essa pergunta. Aproveita esse domingo de chuva. Tira um tempo, começa a contemplar a natureza, vai para a janela e começa a fazer essa pergunta: minha vida faz sentido? O que eu estou fazendo faz sentido? As escolhas que estou tendo faz sentido? A sabedoria nos convida para uma vida que faz sentido. Olha, gente, Marta e Maria por aqui, sejam bem-vindas. A minha vida faz sentido? Isso que eu estou fazendo, realmente é Deus que me chamou para fazer isso? Começa a fazer essas perguntas para você. Porque essa é o objetivo da sabedoria. Nos levar a ter uma vida que faz sentido. Às vezes, nós queremos fazer tantas coisas boas para as pessoas, tiramos da gente, daquela gana. Mas será que é isso que Deus quer que eu faça? Será que é esse tipo de ajuda que Deus quer que eu dê? Porque talvez é simples para mim eu tirar um pacote de arroz, 1 litro de óleo, ou dar um dinheiro para um necessitado. Mas talvez Deus não quer que eu dê isso a ele. Talvez Deus quer que eu dê a ele uma orientação para ele mesmo adquirir o pão de cada dia. Talvez Deus quer que eu converse com essa pessoa, oriente essa pessoa a ter uma vida, a ter boa administração daquilo que eles já têm acesso. Então eu tenho que começar a ser assertiva nas minhas atitudes. Isso é sabedoria. Quando eu começo, gente, eu ainda não estou gostando dessa luz, então eu vou mexer aqui de novo. Não sei não. Quando eu virar a técnica de filmagem, as coisas têm que ter sentido. Não é o meu sentido, é o sentido que vai produzir benefícios. É sentido que vai produzir frutos. Tá bom, gente, essa luz? Eu não tô com cara de Michael Jackson, não? Então, é isso. A sabedoria, ela fez um banquete. Era costume na época, quando se ia fazer uma festa, né? O convidado, o anfitrião, ele enviava suas servas à frente, às casas, e a enviar esse convite. Vocês lembram que lá em Mateus 22, a Bíblia fala, né? Jesus ali, ele conta uma parábola de um moço muito rico que ia fazer uma bodas. E aí ele fez os convidados nobres, né, para essa bodas, e os convidados não foram. Cada um mandou uma resposta dando uma desculpa. Um falou: eu não posso porque eu vou vender minhas terras. Depois vocês leem lá, Mateus 22 a partir do 3, e em Lucas 14 também. Vamos ler só pra gente. Vamos ler Lucas 14, 17. Porque talvez você está recebendo o convite da sabedoria. A sabedoria está batendo na sua porta e você está ocupado fazendo outra coisa que não era para ser feito. Que não é relevante e que não faz sentido, na verdade, né? 14, 17. Lucas 14, 17 diz assim, ó. Cadê você? Vamos colocar os auxiliares.
Gente, eu ainda estou acostumando com esse óculos. Lucas 14:17 diz assim. Vou ler do 15. Ao ouvir isso, um dos que estava à mesa com Jesus disse: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seus servos para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles, olha aqui, gente, vê se você não está dando essas respostas para a sabedoria. Mas eles começaram um por um a apresentar as desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 jumentos de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpa-me. A outra disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas, becos das cidades e traga pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: O que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Olha que profundo isso, gente. Jesus contou essa parábola para os discípulos, que muitos estão sendo convidados pelos nobres e estão dando desculpas. A sabedoria, ela está fazendo o convite. A sabedoria, ela ainda continua enviando convites. Não seja tolo de rejeitar o convite da sabedoria. Não permita que a insensatez seja sua amiga, mas que a sabedoria seja sua amiga. Que a sabedoria seja algo diário, quase que horário, para tudo que você fizer. Para aquilo que você vai alimentar, para os lugares que você vai ir, para os projetos que você está engavetado. Ei, Joana, a Joana está aqui, gente. Ai, que chique. Estou me sentindo importante. Tesouro, Joana é uma pessoa preciosa, inclusive ela escreveu um livro. Joana Lopes, com 2 P's. Depois você segue Joana lá. Ela faz uns textos interessantes e ela escreveu um livro que eu ainda preciso ler, viu, Joana? Então, a sabedoria, ela continua convidando. E me pegou muito essa palavra, porque eu tinha falado sobre ter uma vida significativa, né? Esses dias eu falei que o Provérbios nos convida a ter uma vida significativa. E aqui, nesse último versículo, no versículo 6, né, do 9, diz: Venha conhecer a vida que faz sentido. Não é só significativa, mas uma vida que faz sentido. Também te amo, Jô. Você é um tesouro. Aqui, vamos lá, no versículo 7. Vamos para os auxiliares. Quem discutir com um arrogante, aqui está falando de discussão. É interessante, porque às vezes, esse conselho aqui, ele é muito pertinente, sabe? Às vezes a gente usava um termo, assim, um ditado, não sei se é da época de vocês, mas o pessoal fala assim: não vou ficar gastando meu latim com fulano, né? Não vou gastar a minha saliva. E aqui, Provérbios nos orienta a isso, a não entrar em discussões. Às vezes o tolo, você quer explicar para o tolo algo que foge da compreensão dele. Então aqui Provérbios fala assim, quem discute com um arrogante será desprezado. Quem tenta repreender seu mau comportamento só terá insulto. Não perca tempo com o zombador. Tudo que vai conseguir é aborrecimento. Mas se corrigir o que tem entendimento, a história será diferente. Ele passará a amar você. Guarde o conselho para o sábio, e ele se tornará ainda mais sábio.
Ensine gente sensata, aí sim fará bom aproveito. Tudo começa com o Eterno, e Ele é a chave de tudo. O Eterno é a chave de tudo. A Eliane está comentando aqui, ó, que é entender que temos um propósito. Levar uma vida sem propósito é ocupar espaço desnecessário na Terra. Isso é forte, hein? Eliane, prepara aí que eu vou te chamar ao vivo. Gente, nós vamos ter uma participação aqui da minha irmã ao vivo aqui com a gente. Fica no jeito aí. Vamos no 13. A insensatez é como uma mulher devassa, ignorante, mas sedutora e atrevida. Senta-se na varanda de sua casa, numa das mais importantes ruas. Olha as pessoas passando e grita: vocês inexperientes, que vivem uma vida confusa, vem comigo e mostrarei a vocês o que é diversão. Sim, venham comigo. O fruto proibido é muito mais gostoso, mas eles nem imaginam que vão entrar numa fria e uma grande roubada. Todos os seus convidados acabarão mortos na sepultura. Vocês repararam que aqui também tem o convite da sabedoria e tem o convite da insensatez? Vocês repararam isso? Gente, onde existe o convite da sabedoria, existe o convite da insensatez. Aquela música do Tales, né? Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia o pecado vem e me chama. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu morri para minha vida, agora vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Todo dia é dia de escolha, Raquelzinha. Todo dia. Aqui a gente vê que a sabedoria, ela prepara um banquete. Ela faz uma comida gostosa, ela faz um carneiro assado, ela prepara um vinho, ela prepara um pão. E ela envia os convites. Que aqui faz uma alusão na época que os nobres enviavam suas servas ali de casa em casa das pessoas que seriam convidadas. Aqui a insensatez já é debochada. Ela já fica de espreita, ela não prepara nada, ela só usa palavras sedutoras. Como se diz, né? De uma forma escrachada, está convidando. E às vezes nós não prestamos atenção no convite. De como o convite chega até nós. Nós precisamos ser mais seletivos. Sabe? Ser mais exigentes. Como esse convite chegou? De quem veio? Já viu aquele ditado? Diga com quem tu andas que direi quem tu és? É por aí. Ô Eliane, manda o convite aqui para mim, para você participar, para eu poder aceitar aqui, para você fazer uma contribuição aqui na nossa live, nesse capítulo 9. E é isso, gente. Todo dia é dia de escolha. Todo dia a sabedoria está convidando. Ela usa várias estratégias. A sabedoria, ela está na natureza. Ela contou ontem no capítulo 8. Quando Deus colocou limites no mar, eu estava lá. Quando Ele colocou o firmamento na terra, eu estava lá. Eu me alegrei. A insensatez é oportunista. A insensatez é oportunista. Ela nem se prepara para convidar. E vocês repararam a palavra inexperiente, repetindo? É porque às vezes a pessoa não é uma pessoa com más intenções, mas ela é uma pessoa, vamos dizer assim, inocente, simples. Só que nós precisamos, a partir do momento que nós começamos a acessar a sabedoria, nós começamos a ter experiências. Clica
do lado do comentário tem tipo um videozinho com um mais. Aí você clica ali, tá? E às vezes a pessoa ela é simples, né? Vamos dizer assim, inocente. Só que a gente precisa buscar sabedoria. A gente não pode ser simples. Isso, Eliane. A gente não pode ser simples, tão simplório, né? A gente tem que começar a abrir as nossas visões, a ler sobre os assuntos, a pesquisar, a ouvir, saber de quem estou ouvindo, que fonte é essa, e começar um movimento. Vou aceitar. Então, a gente precisa começar esse movimento, né? Não é de ter mais maldade das coisas. Não é olhar tudo com maldade, mas analisar, uai, por que isso? Para que isso? Começar a fazer uma análise. Isso você vai começar a adquirir experiência, e as coisas que te acontecem também são experiência. Então você tem que começar a perceber que aquilo que já aconteceu com você, você precisa estudar para aquilo não acontecer novamente. Isso também é sabedoria. Para você tomar uma nova postura. Isso é sabedoria. E aí às vezes nos acontece coisas e ali a gente reclama, a gente choraminga, acha um absurdo, mas não tomamos um posicionamento. Então se eu não me posiciono, eu não adquiri experiência. Então eu continuo sendo inexperiente, presa fácil para a insensatez. Né, Hirani? Né, Hirani? Então aconteceu uma vez, opa, vou analisar. Eu não vou aceitar isso. E aí já vira uma experiência. E aí quando acontece de novo e eu tomo um outro posicionamento, aí eu já não sou tão inexperiente assim. Assim eu já estou tendo sabedoria. Assim eu já estou me posicionando para viver uma vida que faz sentido. Que é o que Provérbios aqui fala. Venha conhecer uma vida que faz sentido. Então, são pequenas atitudes que nós vamos tendo, que vai nos amadurecendo para nós fugir da falta de sabedoria, da insensatez, da ignorância, da tolice. Quem exerce a falsa humildade, gente, nós temos que ter muito cuidado para não exercer a falsa humildade. Às vezes a gente quer pagar de humilde para os outros, preocupado com o que as pessoas vão pensar, vai nos achar arrogante, vai achar isso, vai achar aquilo, e nós estamos sendo tolos. Olha que grave isso. Às vezes eu aceito certos tratamentos ou certas situações com uma falsa humildade, e na verdade eu estou sendo insensato. Porque isso vai me trazer prejuízo mais na frente. Isso vai me trazer prejuízo depois. E eu sou responsável pela minha vida. Você é responsável pela sua vida. Quando nós chegarmos diante de Deus, Deus não vai aceitar desculpas. Você dizer, foi porque por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa de onde eu morei, porque eu nasci pobre, porque Deus não vai aceitar isso. Deus não vai aceitar nossas desculpas. As coisas, as situações, elas têm que servir como escada para nós subirmos para o próximo nível, para nós irmos para onde Deus quer nos levar. Nós não podemos ficar onde as coisas nos acontecem. Mas nós temos que avançar, subir para o próximo nível. E é isso que Deus quer de nós.
Porque todo dia tem um convite da sabedoria e tem um convite da insensatez. Todo dia. Então não dê desculpa. Não dê desculpa. A palavra de hoje para nós é: não dê desculpa para os convites da sabedoria. Se você está nessa live, se você vai passar por essa live, é porque você tem um celular. Então, se você falar, eu não sei ler, mas se você passou por essa live, é porque você tem um celular. Se no seu celular tem o Instagram, no seu celular tem o YouTube. Coloque no YouTube. Leituras, hoje nós temos o Cid Moreira lá no YouTube, lendo a Bíblia para você. Lá no YouTube temos ministrações de pessoas sérias, de pessoas responsáveis, que estuda, que busca conhecimento. Nessa geração, nós somos indesculpáveis para Deus. Nós não podemos dar desculpa. Se você está com uma vida que não faz sentido, diga hoje para a sabedoria: eu aceito o seu convite. Eu vou sentar na mesa da sabedoria e eu vou aprender com a sabedoria. Eu vou buscar a sabedoria com todo o meu coração. No final de cada dia, eu vou analisar o que eu aprendi. Quais foram as minhas atitudes baseadas em sabedoria? Quais foram as minhas escolhas nesse dia? Eu vou começar a olhar mais para mim. Vou começar a olhar mais para minhas atitudes, mais para as minhas escolhas. Claro, você vai contrariar um monte de gente. A gente contraria. Nós não fomos feitos para agradar as pessoas, nós fomos feitos com um propósito. Nós fomos chamados com um propósito para glorificar o nome de Deus. Nós temos uma missão a cumprir. Então nós temos que nos relacionar com a sabedoria para nós cumprirmos a nossa missão com excelência. Amém? Já são 7h07. Nós vamos... Você está pronta aí, Lili? Ou vamos deixar para amanhã a sua participação? Que nós possamos, que o Espírito Santo possa nos direcionar dia após dia. Eu já contei, muitos de vocês já sabem, na minha infância, a gente morava num bairro perto de um lixão. E a gente tinha pouco dinheiro. A gente já serviu o Senhor, mas a gente tinha pouco dinheiro. E aí a gente ia nesse lixão. Lá a gente ia catar lata, papelão para vender. E a gente aproveitava muita coisa, inclusive carne e iogurte vencido. E a gente passou nessa fase, mas nós não ficamos lá. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Deus tem nos abençoado, Deus nos abençoou, nos prosperou, a ponto de nós podermos abençoar outras pessoas. Mas infelizmente, tem pessoas que ainda estão lá, não no lixão, porque o lixão não existe, mas que moram ainda ali nas redondezas e ainda tem uma vida difícil. Tem uma vida... Obrigada, Jô. Jô é uma riqueza, gente. Obrigada. Nós vamos estar aqui nesse mês de janeiro, nessa jornada de ler um capítulo de Provérbios por dia. Provérbios tem 31 capítulos e nós vamos ler um capítulo por dia e trazer essa reflexão para nós adquirirmos sabedoria e cumprir nosso propósito. Eu sei que a Jô tem uma missão linda e tem um coração muito generoso, e eu sei que o mundo ainda vai ouvir muito falar de Deus através da vida da Jô. E é isso, mas nós escolhemos a sabedoria, meus pais escolheram a sabedoria, e isso foi nos levando de nível em nível, nós fomos melhorando, e estamos ainda nessa melhora constante. Deus tem nos abençoado. Nós não ficamos parados na desculpa. Então não fique na desculpa.
Vou convidar a Eliane aqui. Ô Lili, vai ser uma pequena participação, tá, amada? Porque o nosso horário já está avançado. Irmã do coração, que Deus me concedeu esse presente. Aceita aí, Li. Olá, Olá, bom dia. bom dia. Olha que morena linda. Esse Obrigada. presente como irmã, né? Eu falo que ela nasceu na minha família aos 15 anos. E estamos aí, né, vivendo os milagres e o favor do Senhor. Li, o que você contribui hoje nessa reflexão? O que Deus colocou no seu coração sobre esse capítulo 9, sobre esse convite da sabedoria? Diz para nós. Então, eu estava aqui pensando sobre duas coisas. Tem quantos minutos mesmo? Ah, fala aí uns 2 minutos, tá bom, gente? Hoje é domingo, tô vendo, ninguém vai em lugar nenhum. Então, a primeira coisa é que a sabedoria, ela só pode ser usada para o bem. A inteligência, ela pode ser usada tanto pelo mal quanto pelo bem. Mas a sabedoria, ela só pode ser usada pelo bem. Gente, isso é forte. Espera aí que eu vou anotar. Isso aí eu não tinha sabido ainda, não. Anota essa, gente. Tá vendo? Ter irmã inteligente é vida. Espera aí que eu vou anotar aqui. A sabedoria, ela pode ser usada só para o bem. Somente para o bem. A inteligência, ela pode ser usada tanto para o mal quanto para o bem. Mas a sabedoria não. A sabedoria é só para o bem. Se você perder a sabedoria, você não vai conseguir fazer o bem. Ó, excelente. E outra questão que eu estou aqui estudando, depois, de repente, você pode até estar falando sobre isso, é sobre os temperamentos. Existem alguns temperamentos que têm mais dificuldade de adquirir a sabedoria. E o meu, por exemplo, é um deles, que é o colérico. Então, eu vou ler aqui um pouquinho para vocês entenderem como é o temperamento de um colérico, né? Então, quente e seco, esses são os elementos que compõem o temperamento colérico. Seu símbolo é o fogo. O colérico é movido pelo apetite irascível, agita-se e se entusiasma por aquilo que é grandioso. Observando o fogo, é notório que o colérico aspira a ascensão, tal como o símbolo. O colérico tem característica de marcar, expande e marca. Sua resposta diante de um impacto é rápida e a ação dura, ou seja, a impressão na alma fica por muito tempo. A estação que representa esse temperamento é o verão, crescente ressecamento que culmina no outono. São mais inclinados à ação do que ao pensamento. Como são movidos pelo apetite irascível, os coléricos não se afetam tanto pelo mundo externo. Procuram ocupar espaço, são cheios de energia, são aquelas pessoas que tendem a aparecer dando soluções e propostas para tudo. Segundo Heve, a inspiração do colérico, a grandeza constitui-se dessas características: raciocínio agudo, vontade forte, grande paixão, instinto de dominação e liderança. Para o seu desenvolvimento, o colérico tem grande desafio. Precisa colher mais, sem dar muitas soluções, mais presença, menos proposta. O fogo, como símbolo do colérico, não precisa ser algo que queima, mas algo que aquece e conforta. Precisa assumir uma postura humilde, pois sua tendência mais natural é o orgulho. A atividade praticar a esmola é a atividade ideal para a edificação do colérico. O colérico tem muita energia, mas precisa aprender a orientá-la para o lugar certo. É preciso que o colérico desconfie de seus primeiros pensamentos, que pense fundo e respire antes de tomar as decisões mais demoradas.
O passinho que acha que eu estou falando, né? Explica que muitos santos possuem temperamento colérico. O colérico bem formado consegue direcionar suas energias para concentrar em determinado assunto, torna-se paciente e forte para suportar os incômodos sem ser estimulado, constante ação. O colérico fica confortável com desafios, com o devido desenvolvimento, consegue ter persistência naquilo que se propõe sem temer as dificuldades. Não vou ler tudo, não, mas aqui já deu para a gente entender que o temperamento, tem alguns temperamentos que têm mais dificuldade de ter acesso à sabedoria. Porque o orgulho te impede de ser sábio. Resposta imediata impede a sabedoria. Resposta imediata. O sensato, ele pensa antes de agir. A sensatez anda junto com a sabedoria. Coleguinha. Coleguinha. Então, assim, uma pessoa sensata, ela jamais vai tomar uma iniciativa ou dar uma resposta imediata. Ela vai sempre pensar, né, antes de agir, vai consultar a sabedoria, porque, na verdade, a sabedoria é o próprio Deus. O próprio Deus é a sabedoria. Então, eu tive muita dificuldade, porque o colérico, ele acha que ele precisa falar tudo que ele pensa. É aquela coisa... opinião sobre tudo. É aquela coisa, eu sou muito verdadeira. Isso. E aí, além de ser insensato, ele se torna mal educado. Porque eu estou falando de mim. Você sabe que eu era assim, gente. Eu melhorei demais. Deus me fez passar pela escola. Mas tem um detalhe. Eu falo assim, que Deus está procurando pessoas para ser usada na terra. E se você não quiser aprender de um jeitinho, do jeitinho suave de Deus, ele vai te colocar na escola. E a escola é mais difícil. Se não quiser aprender com a leitura, com a contemplação, ouvindo pessoas experientes, vai entrar na escola. Porque sentindo na pele é muito mais difícil de aprender. É bom porque você vai falar de uma coisa que você sabe o que você viveu. Mas é muito mais dolorido você aprender dessa forma. E, infelizmente, eu aprendi dessa forma. Estou aprendendo dessa forma. Porque quantas vezes, tipo assim, quando eu fiz a mentoria com a Adelma, algo que me chocou. Quando ela pediu para que a gente anotasse as qualidades, e eu não encontrei a simpatia em mim. E a simpatia é a qualidade de uma pessoa sábia. Uau! Porque não tem como. Quem representa o reino de Deus precisa ser simpático. A simpatia te torna acessível. Isso aí. E o reino antipático, você não tem acesso a ela fácil. E é interessante porque o reino de Deus, ele é acessível. É tanto que a sabedoria, ela vai para a rua movimentada convidar. Ela vai para a praça movimentada convidar. Exatamente. É forte. Então, assim, foram coisas chocantes, porque assim, Deus me revela coisas muito fortes. Às vezes eu fico uma semana chorando, uma semana, Deus, como assim? Porque o próprio Deus, o Espírito Santo, chega e esfrega na minha cara. E aí eu fico muito tempo pensativa, chocada, chorosa por causa daquilo. Mas como assim? É assim? É assim. É assim sim. É assim sim. Aceita que vai doer menos. E é tão bom estar aberto a aprender, sabe? E quando você está aberto a aprender, você entra na palavra que é a palavra de hoje, gente. Você, quando está aberto a aprender, você elimina as desculpas. E outra coisa, a sabedoria, ela te torna livre. Ah, sim. Você não é mais escravo. Eu falei assim, que existem duas pessoas que eu admiro muito. O apóstolo Paulo é um desses, porque o apóstolo Paulo, mesmo estando na prisão, ele levava pessoas à liberdade através da sabedoria, através do conhecimento. Porque a gente precisa buscar conhecimento.
né? E o Nelson Mandela, ele é um cara, foi um homem que ele trouxe um país da liberdade estando dentro de uma cadeia. Então, isso é sabedoria, é ter uma mente livre, é você estar livre mesmo num quarto fechado. Isso é demais, porque a sabedoria é quando você não vive baseado na condição. Paulo não Isso. estava vivendo na condição de preso e o Nelson Mandela não estava vivendo na condição de preso, não estava se comportando de acordo com a condição que estava, né? Então é Aí isso. a gente traz outra coisa, porque a pessoa sábia, ela não vive no vitimismo. A Não vi. sabedoria não anda junto com o vitimismo. De jeito nenhum, se ela é protagonista. Então, a pessoa sábia, ela procura soluções, né? Porque Paulo, ele estava preso, mas a sua mente estava livre. Nelson Mandela, ele estava preso, mas ele tomava atitudes dentro da cela para manter a mente dele em movimento e ele trazia uma liberdade para o seu povo estando preso. Então, ele poderia se colocar na condição de vítima. Mas quem é sábio não vai se colocar na condição de vítima. Mesmo que a circunstância ele é vítima, tipo assim, ele está sendo acusado injustamente, ele é uma vítima, mas ele não se posiciona como vítima. Olha que chique isso. Não dá desculpa. Dar desculpas. Porque eu falo assim, eu uso muito esse termo que Deus não aceita desculpa. As pessoas gostam muito de se colocar no papel de vítima e de inventar desculpa. Por exemplo, eu quero cometer algo que, bem no fundo, eu sei que Deus não concorda. Mas aí eu vou até o meu pastor e pergunto para o meu pastor o que ele acha, porque eu quero transferir a responsabilidade. Só Porque, que na Deus verdade, eu falo assim, que a Bíblia, ela é um privilégio muito grande eu ter uma Bíblia só para mim, eu ter acesso à Bíblia todos os dias. Eu falei isso na oração de manhã essa semana, que na verdade eu aprendi a fazer devocional no Radassa. Ainda falei de você lá, falei, eu acho que foi a Elisângela que fez a minha inscrição, mas ela não fala que eu não tinha dinheiro para pagar e tal. Mas de verdade, ali a chave foi virada na minha vida. Porque eu comecei a fazer devoção em 2017. Eu aceitei Jesus com 14 anos, eu estou com 45 anos. De 2017 para cá, que eu me tornei leitor assíduo da Bíblia e permiti que Deus trouxesse coisas novas para a minha vida. Ah, que lindo. Porque Deus, ele não é invasor, né? Ele está o tempo todo ali se manifestando, a glória de Deus está se manifestando através do sol, através dos pássaros, através das flores, o tempo todo. Mas eu preciso dar acesso para Deus. É isso, a sabedoria está convidando. A sabedoria está convidando isso. Eu ainda falei outro dia, falei assim, gente, existem pessoas que nunca viu o sol nascer e nunca parou para pensar no quão privilegiados somos nós de ter o sol. Porque quando você levanta cedo e vê o sol nascer, você vê vários movimentos de Deus, sabe? O Vários céu se movimentos. movimenta, né? O céu se movimenta. É lindo. Inclusive as pinturas. Eu falei esse outro dia que o Senhor ele faz várias pinturas para mim durante a caminhada. E existem dias que só eu, das pessoas que eu conheço, vi o sol. Que aí eu coloco, mas aonde que você viu o sol hoje? Foi pela manhã. Porque às vezes o sol aparece pela manhã e o resto do dia é só chuva. Então, eu virei a chave ali em 2017, realmente. Eu achei uma carta que eu escrevi, eu falo assim que eu louvo a Deus pela sua vida, porque Deus te usou muito para me fazer caminhar por onde Ele queria que eu caminhasse. Porque em 2015, quando você fez aquele propósito de escrever uma carta, a minha carta foi para Dejeane, eu acho. Você lembra que a gente escreveu uma carta, postou no correio, a pessoa devolvia?
Isso. Essa semana, 2015, essa semana eu achei essa carta e aí eu estava lendo essa carta. Sabe, as coisas que eu coloquei, que eu pedi ao Senhor, que eu queria viver, que eu queria ir mais profundo, que eu queria conhecer mais, sabe? Então, é muito bom você viver em sabedoria, você praticar a sabedoria, porque a sabedoria também te faz entender qual é o seu propósito e, e o interessante, Elisângela, é que você, por exemplo, não tem noção de quantas vidas você já tocou. Ah! Não tem noção. Não tem, porque nem todo mundo fala. Porque o reino de Deus, existem coisas que nossos olhos não vão ver, nossos ouvidos não vão ouvir, mas estão sendo feitas porque você tocou em alguém. Então, assim, quando você tocou em mim, eu toquei em inúmeras outras pessoas e você tem participação em todas essas pessoas. Nossa, que responsa! Entendeu? É profundo isso. Isso é viver o propósito. Isso é viver o propósito. Isso é viver o propósito. Então, quando eu falo sempre da irmã Geni, nossa mãe, ela me ensinou demais. Todos os dias eu penso nela. Porque ela era uma mulher sábia. E ela tocou em muitas vidas. Ela tocou na minha vida, na vida do meu filho. E a descendência do Eduardo será tocada através dela. Então, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. É profundo. Então, a gente não pode viver uma vida sem propósito. Não pode. Uau. E para viver uma vida com propósito, a sabedoria tem que ser a nossa aliada. Nós temos que andar de mão dada com ela todos os dias. Todos os dias. E é interessante. Bem-vinda, Flavinha. Eu vi que você chegou aí, Flávia Regina. Flavinha. E é isso. Nosso horário já está estourando. A gente já vai para 1 hora de live, mas está gostosa essa conversa aqui. Mas para hoje, para esse domingo chuvoso, fica essas duas palavras para vocês meditarem. Eu não posso dar desculpa. E qual é o meu propósito? Eu estou dentro do meu propósito? Eu estou tendo uma vida que tem significado? Eu estou vivendo uma vida que faz sentido? Tira um tempo, hoje, sem celular, em silêncio, e começa a refletir sobre as suas escolhas. Por quê? Nesse capítulo 9, a gente viu que a insensatez, a tolice, também está convidando. A tolice também está convidando. Tem 2 convites. A sabedoria para um banquete. A tolice não teve nem o trabalho de enviar mensageiro para convidar. Ela mesma sentou na beira da rua e começou a gritar. Toda desequilibrada, toda descontrolada. E é interessante aqui que a sensatez, a tolice, ela também não disfarça, não. Ela só usa um charme. Mas dá para ver que ela é vacalhada. Né? E aí cabe a nós. Oli, muito obrigada pela sua participação. Qual que é uma mensagem curta que você quer deixar para os meus seguidores? Uma mensagem assim, bem sucinta e rápida. Então, gente, tem alguns sentimentos que não cabem junto com a sabedoria e não cabem para viver o propósito. Egoísmo, orgulho, soberba não cabem no propósito. Não tem como. Não tem como viver o propósito alimentando esses sentimentos. E são sentimentos que aprisionam, mas a sabedoria liberta. Aleluia! Bom dia para todos. Tenham um domingo abençoado, cheio da presença de Deus. E que a glória de Deus seja manifestada através da nossa vida. Ora para nós. Ora para nós terminar. Pai, nós te damos graças, Senhor, por este momento tão precioso, pelas misericórdias do Senhor que mais uma vez se renovaram sobre as nossas vidas, nos dando a oportunidade de viver algo novo, de corrigir os nossos erros. Se fomos tolos ontem, Senhor, hoje nós queremos ser sábios. Nós queremos, Pai, que a sabedoria ocupe espaço na nossa vida, no nosso coração,
em toda a nossa maneira de viver. Pai querido, nós queremos viver o propósito do Senhor, nós queremos viver tudo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor nos livre, Pai, dos sentimentos que nos aprisionam. Porque a sabedoria do Senhor venha sobre nós e nos torne livre. Que nós, Senhor, possamos dar ao Senhor livre acesso aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que abençoe cada uma das pessoas que estão assistindo neste momento, as pessoas que ainda irão assistir. Que o Senhor prepare os corações e que a tua palavra, Senhor, que é tão preciosa, penetre como uma semente em uma terra fértil, Senhor, e cresça e produza frutos, porque esse é o propósito da tua palavra. Deus, eu te dou graça pela vida da Elisângela, que o Senhor continue abençoando ela, usando com poder, graça e sabedoria. Eu te louvo, Deus, por este momento. Em nome de Jesus, nós te damos graça, hoje e sempre. Amém. Amém. Obrigada, gente. Deus abençoe e até amanhã, às 6h31 da manhã, estaremos aqui no capítulo 10. Outra coisa, se essa mensagem fez sentido para vocês, mesmo se vocês tiverem assistido aqui, gente, curte, compartilha, comenta. Ei, Júnior, Juninho, meu primo, está aqui. É isso aí, Juninho é um menino muito sábio e eu creio assim que ele ainda vai viver coisas extraordinárias, porque ele é muito sábio e muito esforçado. Coração assim, cheio do amor de Deus. Deus abençoe, Juninho. E aí vocês compartilha, comenta, coloca nos seus stories, me marca para eu poder repostar, tá? E que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem, de meditar no que Provérbios tem a nos ensinar. Porque juntos, às vezes, a gente não percebe, né? Às vezes a gente lê e às vezes não percebe um conversando com o outro, vendo o ponto de vista do outro, vai trazendo clareza. E é igual hoje, por exemplo, a gente percebeu que a sabedoria, ela, no capítulo 9, também tem o convite da insensatez. Então a gente tem que estar sempre atento. Que nós temos sempre duas opções: a sabedoria ou a insensatez. Deus abençoe. Obrigada, Lili. Tchau, Li. Com Deus. Tchau, pessoal. Te amo, viu, Lili? Também te amo. Beijo. Beijo.